mágico que existe na nossa mente. Todos nós temos esse mundo mágico da nossa mente. Nossa mente, ela cria, ela imagina coisas, né? Então, esse mundo mágico, ele está muito ligado a crenças e padrões que nós adquirimos. Ali, nesse caso aqui, eu vejo muito claro um exemplo de nós mulheres, né? Eu me lembro quando eu era menina, assim, aquela fase da adolescência, né? A gente, com várias crenças que a gente ouviu, padrões, vendo os contos de fadas, onde tudo era perfeito, o príncipe vinha num cavalo branco. Então a gente tem que entender que tudo que nós entramos em contato, desde o momento que nós chegamos aqui, desde o momento da nossa gestação, ele vai armazenando memórias no nosso subconsciente. E isso vai interagindo com a nossa realidade o tempo inteiro. Então nós temos esse mundo de fantasia. Todos nós temos isso. E às vezes a gente mistura um pouco, a gente se empolga demais, não que isso seja errado, só que a gente sempre tem que ter consciência, e mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais isso. Então, assim, as crenças e padrões que nós adquirimos, né, de quem nós deveríamos ser, como deveria ser, né, e aí a gente, por exemplo, se você nasceu numa família que espera que você seja um grande advogado, um grande médico, enfim, os pais têm muito de colocar essa expectativa nos filhos, né? E aí você sempre escutou isso, você sempre vivenciou isso, e de repente você já começa a criar na tua mente que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, e muitas vezes que eu acho mais complicado é que a gente nem se conhece ainda, a gente nem tem como saber ainda exatamente o que a gente quer, mas a gente já está criando na nossa mente, projetando coisas e criando expectativas de como deve ser o nosso futuro. Outra coisa que influencia bastante é a vida perfeita nas redes sociais. Então hoje a gente abre, eu acho a internet e as redes sociais maravilhosas, só que claro, como tudo, a gente tem que ter um equilíbrio ao usá-las. Então, ali a gente vê o mundo perfeito. Poucas pessoas postam coisas negativas, no caso, assim, que eu me refiro agora eu tô com dor de barriga, tô muito mal e eu vou lá e posto uma foto minha, né, toda acabada. Não. Então, a gente sempre vê o mundo perfeito nas redes sociais. E aí a gente começa a criar expectativa, e hoje a gente tem uma, que eu até considero meio danoso isso, nós temos os tal dos influenciadores que vivem aquela vida mágica, fazem muito dinheiro, né? E aí as pessoas começam a seguir, começam a criar expectativa em cima disso, e depois daí entra logo em conflito com o seu dia a dia, com a frustração, chega em casa e a realidade não é essa, chega o final de semana, a realidade não é aqueles que eles vêem nas redes sociais. Então tem muitas coisas que vai alimentando o nosso mundo mágico na nossa mente e vai nos impulsionando a criar expectativas. Outra coisa é comparação com o outro. Quando eu estou o tempo inteiro me comparando. Então, por exemplo, quando eu iniciei no meu processo aqui de trabalhar com terapias holísticas, de trabalhar com esse conhecimento que até então ele vem cada vez crescendo mais, mas há uns anos atrás não nem se ouvia falar disso, tu vai se espelhando em outros terapeutas que já estão há mais tempo. Por exemplo, o meu canal aqui no YouTube, ele é um canal pequeno ainda, né? Mas eu assisto muitos canais, grandes canais que têm muitas visualizações, né? E então tu vai se espelhando e vai seguindo alguns exemplos. Mas a questão é quando a gente faz essa comparação com o outro, e às vezes comete um grande equívoco, porque eu tenho muita consciência.
quando o meu canal, aos poucos, ele vai crescendo, organicamente está crescendo, né? E eu não fico medindo, só tem tantos inscritos, esse vídeo só teve tantas visualizações, porque, como eu falei antes, o mais importante é fazer sentido e ser algo que você está colocando em prática de acordo com aquilo que você acredita, não que os outros, né? Os outros querem que você faça. Então, ele é um projeto meu, ele é algo que eu estou construindo. E agora tu já imaginou se eu olhasse só para o canal do outro, que já é um canal que tem muitos inscritos, tem gente que tem milhões de inscritos nos canais, tem gente que tem muitas visualizações. E se eu quisesse crescer de um dia para o outro e ser igual? Eu vejo muito as pessoas querendo pular etapas, sendo que tudo é um processo na nossa vida, né? Tudo é um processo. Então, você tem que saber subir degrau por degrau. Não tem como você estar no primeiro degrau e querer colocar o pé lá no 15º. Então, a gente criar essa expectativa, eu poderia, eu abri o meu canal no YouTube e eu já quero amanhã ser igual ao outro. E aí, quando, que eu acho que é o próximo slide, vamos ver se é o próximo, de uma certa forma, é bom ou ruim ter expectativas. Então, aí, nesse caso, mora uma grande armadilha. Eu posso me decepcionar, porque as coisas não são assim. Eu não sou uma pessoa conhecida, né? Então, se é lá alguém famoso que resolve abrir um canal no YouTube, a gente vê que o canal deles cresce muito rapidamente. Mas para quem é desconhecido e começou a se aventurar nesse caminho, ele é um processo mais lento. Então, se eu tivesse me decepcionado logo, não estou crescendo, não tem poucas visualizações, eu não vou continuar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente cria muita expectativa e a realidade muitas vezes não é assim. Mas isso não quer dizer que você não possa chegar lá. Porque as pequenas coisas que fazem você crescer também e fazem ser interessante. Eu gosto muito de estar aqui falando sobre um tema, falando sobre os meus conhecimentos, falando sobre as coisas que eu aprendo, as coisas que fazem sentido para mim. Isso para mim já é muito grato.